Era para ser uma noite comum. O tipo de escapada que eu fazia com frequência, mochila nas costas, fogueira acesa e a tranquilidade da natureza como companhia. A ideia era simples. Um acampamento em um lugar remoto para desligar do mundo e encontrar um pouco de paz em meio ao caos da rotina. Mas o que aconteceu naquela noite foi tudo, menos tranquilo. Eu sempre amei acampar. Há algo especial em estar cercado pela vastidão das árvores, ouvindo apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. O silêncio da floresta, que para muitos pode ser desconfortável, sempre foi um refúgio para mim. Mas naquela noite, algo estava diferente. Algo que eu não conseguia explicar. Escolhi um lugar isolado, longe de qualquer sinal de civilização. Era um trecho de floresta conhecido por suas trilhas pouco frequentadas e pela vista espetacular de um céu estrelado. Ao chegar, tudo parecia perfeito. O som distante de um riacho, o aroma da madeira queimando enquanto a fogueira crepitava, e a sensação de estar sozinho com a natureza era exatamente o que eu precisava. Montei minha barraca perto de uma pequena clareira. O tipo de lugar onde você pode enxergar o céu acima e sentir que está longe de tudo. Depois de preparar minha refeição e arrumar minhas coisas, sentei-me ao lado da fogueira com um livro na mão, aproveitando a serenidade ao redor. Mas conforme a noite caía, a sensação de tranquilidade começou a se transformar em algo mais denso. Não sei exatamente quando percebi, mas havia um silêncio estranho. Não era o tipo de silêncio natural de uma noite na floresta. Era mais profundo, mais opressivo, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Por um momento, pensei que fosse apenas minha mente pregando peças, mas então senti. Não era um som, mas uma sensação. A de que eu não estava sozinho. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse apenas um animal rondando o acampamento, ou até mesmo o vento brincando com as árvores. Mas a sensação não passava. Era como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim, observando cada movimento. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só minha imaginação. Voltei para a barraca e tentei me distrair, mas a sensação me acompanhava. Deitei no saco de dormir, ouvindo o leve crepitar da fogueira do lado de fora, mas não conseguia relaxar. Fechei os olhos, tentando convencer minha mente a descansar, mas lá no fundo, algo me dizia que aquela noite seria diferente. E eu estava certo. Aquela floresta sempre foi um refúgio para mim. Eu já havia acampado em muitos lugares, mas havia algo especial naquele pedaço de mata isolada. Era o tipo de lugar onde você poderia passar dias sem encontrar outra alma viva. Apenas o som da natureza e o cheiro fresco das árvores ao seu redor. Naquele dia, era exatamente disso que eu precisava. Um momento para desligar o mundo e me reconectar com a paz que só o isolamento podia oferecer. Depois de montar minha barraca na clareira, comecei a explorar os arredores. O riacho próximo corria tranquilamente, refletindo o céu cinza do início da tarde. As árvores ao redor, altas e imponentes, pareciam formar uma barreira natural que separava o lugar de todo o resto do mundo. Eu me sentia protegido, como se tivesse encontrado um esconderijo secreto onde nada pudesse me alcançar. Mas conforme a tarde avançava, comecei a notar pequenos detalhes que me deixaram desconfortável. Primeiro, foi o som, ou melhor, a falta dele. Não havia pássaros, nem o som característico de pequenos animais se movendo pelo subsolo. A floresta parecia estranhamente quieta. Eu costumava pensar que esse silêncio era parte do encanto, mas naquele dia ele parecia pesado, como se algo estivesse fora do lugar. De volta ao acampamento, enquanto cortava lenha para a fogueira, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se o vento, que antes passava suavemente pelas árvores, tivesse se tornado mais frio e denso. Tentei ignorar, focando na tarefa de preparar o fogo para a noite. Mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer. Não era apenas paranoia. Era algo quase palpável, como se a própria floresta estivesse me estudando. Conforme a noite se aproximava, minha mente começou a buscar explicações racionais. Talvez eu estivesse cansado da caminhada, ou talvez o isolamento estivesse mexendo com meus sentidos. Decidi que manter a fogueira acesa seria uma boa ideia. Não apenas para me aquecer, mas para me dar uma sensação de segurança.
Eu acendi o fogo e sentei ao lado dele, esperando que a luz e o calor afastassem aquela sensação estranha. Foi então que ouvi o primeiro som. Era leve, quase imperceptível, mas definitivamente não era um som natural. Era como um estalo, um galho quebrando sob o peso de algo. Levantei a cabeça, olhando para a escuridão além do círculo de luz criado pela fogueira. Por um momento, tudo voltou ao silêncio, e eu me convenci de que era apenas algum animal pequeno passando. Mas então veio o segundo estalo, mais próximo. E depois o terceiro, ainda mais perto. Meu coração começou a acelerar. Peguei minha lanterna e iluminei os arredores. Mas não vi nada além das árvores imponentes e a escuridão que parecia se mover entre elas. Tentei ignorar voltando para o conforto da fogueira, mas a sensação não passava. Cada vez que ouvia um som, sentia meu corpo enrijecer. Comecei a prestar atenção em cada pequeno detalhe. O farfalhar das folhas, o movimento das sombras criadas pela luz do fogo. Era como se tudo ao meu redor tivesse ganhado vida própria. Por volta das 9 da noite, decidi entrar na barraca. Apesar de me sentir mais seguro lá dentro, a sensação de ser observado parecia ainda mais intensa. Tentei me distrair mexendo no celular, mas a falta de sinal me fazia sentir ainda mais isolado. Eu estava completamente desconectado de tudo, preso naquele silêncio opressor que só era quebrado por sons que eu não conseguia identificar. E então, enquanto me esforçava para adormecer, algo tocou a lateral da barraca. Não foi um movimento sutil, como o vento balançando o tecido. Foi um toque firme, como se algo ou alguém estivesse deliberadamente tentando chamar minha atenção. Congelei. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da barraca. Por um instante, pensei em gritar, mas não sabia se isso ajudaria ou pioraria a situação. Peguei minha lanterna, acendi e apontei para o local onde o toque havia acontecido. Nada. O tecido estava intacto, sem marcas ou sinais de algo anormal. Tentei respirar fundo e me acalmar. Talvez fosse apenas minha imaginação, uma combinação de isolamento, cansaço e medo. Mas no fundo, eu sabia que não era. Algo estava lá fora. E o que quer que fosse, não parecia estar com pressa de ir embora. Depois daquele toque na barraca, o sono se tornou impossível. Cada som ao redor parecia amplificado. Cada movimento do vento se transformava em algo mais ameaçador. Fiquei sentado no saco de dormir, segurando a lanterna em uma mão e uma pequena faca de camping na outra. Eu sabia que o objeto não seria muito útil se algo ou alguém realmente estivesse lá fora, mas em mãos me dava uma falsa sensação de segurança. O tempo parecia se arrastar naquela escuridão opressiva. A fogueira do lado de fora ainda queimava, mas a chama estava mais fraca, lançando sombras instáveis que dançavam pela clareira. Tentei me convencer de que estava seguro, de que tudo não passava de paranoia. Mas essa sensação foi interrompida por algo que não consegui ignorar. Do lado de fora da barraca, ouvi passos. Não eram leves, como os de um animal pequeno, mas pesados e lentos, como se algo estivesse deliberadamente caminhando ao redor do acampamento. Meu coração parecia sair do peito. Respirei fundo, tentando manter a calma. Talvez seja só um cervo, pensei. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Reúne coragem para sair da barraca, levando comigo a lanterna e a faca. Quando abri o zíper, o ar frio da noite me envolveu, junto com o silêncio absoluto. A fogueira lançava uma luz fraca, e as árvores ao redor pareciam ainda mais altas e ameaçadoras. Iluminei a área ao redor do acampamento, movendo a lanterna devagar, tentando captar qualquer movimento. Por um momento, não vi nada além de árvores e sombras. Mas então, algo chamou minha atenção. Uma figura imóvel entre as árvores, a cerca de 20 metros de distância. Meu primeiro pensamento foi que minha mente estava pregando peças. Talvez fosse apenas um tronco ou um jogo de luzes causado pela fogueira. Mas conforme olhei mais de perto, ficou claro que era algo diferente. A figura tinha a forma de uma pessoa, mas não se movia. Apenas estava ali, imóvel, quase como se estivesse me observando. Meu instinto foi gritar algo, talvez para afastar o que quer que fosse, mas as palavras não saíram. A figura parecia escura demais, como se absorvesse a pouca luz disponível. Por mais que eu tentasse focar, não conseguia distinguir detalhes. Não via um rosto nem roupas, apenas uma silhueta.
Então, em um movimento súbito, a figura deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão da floresta. Meu corpo ficou paralisado por alguns segundos. Eu não sabia se deveria correr ou se trancar na barraca, mas optei por reacender a fogueira, buscando mais luz. Enquanto alimentava as chamas com pedaços de madeira, ouvi mais passos, dessa vez vindos de um ponto oposto ao anterior. Era como se algo, mais de uma coisa, estivesse se movendo ao meu redor. A sensação de estar cercado era quase sufocante. Levantei a lanterna novamente e iluminei outra área da floresta. E lá estava ela, outra figura, ou talvez a mesma silhueta escura, imóvel entre as árvores, mas desta vez mais próxima. Senti um calafrio subir pela espinha. Meus instintos gritavam para sair dali, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Então, de repente, a figura se moveu novamente, recuando para a escuridão como antes. Eu sabia que não conseguiria continuar ignorando aquilo. Peguei o celular na esperança de gravar ou tirar uma foto, mas a câmera não parecia capturar nada além de sombras e luzes difusas. Era como se aquela coisa não quisesse ser registrada. As horas seguintes foram uma mistura de tensão e silêncio absoluto. De vez em quando, eu ouvia sons que pareciam vir de todos os lados, mas quando iluminava a área, não via nada. Era como se a floresta estivesse brincando comigo, testando meus limites. Voltei para a barraca, mas não consegui entrar. A ideia de estar cercado por aquelas figuras e ficar em um espaço tão pequeno me aterrorizava. Então, decidi passar o restante da noite ao lado da fogueira, mantendo-a acesa enquanto esperava o amanhecer. Por volta das 4 da manhã, algo estranho aconteceu. As sombras ao redor começaram a parecer mais densas, quase como se estivessem se aproximando da clareira. Fiquei imóvel, tentando não fazer barulho, quando de repente ouvi uma risada, baixa, quase imperceptível, mas inconfundível. Aquilo foi o suficiente para me fazer levantar de um salto. Peguei todas as minhas coisas e joguei dentro da mochila o mais rápido que pude. O amanhecer ainda estava longe, mas eu sabia que não podia esperar mais. Com a lanterna em uma mão e a mochila na outra, comecei a andar rapidamente pela trilha de volta ao carro. Enquanto caminhava, ouvia passos atrás de mim. Não eram os meus. Havia algo ou alguém me seguindo. Cada vez que olhava para trás, não via nada. Mas os passos continuavam, como um lembrete de que eu não estava sozinho. Quando finalmente avistei meu carro, uma onda de alívio me percorreu. Mas, ao me aproximar, algo me fez olhar para trás mais uma vez. Entre as árvores, a silhueta estava lá, parada e imóvel como antes. Fiquei olhando por alguns segundos, esperando que ela desaparecesse novamente. Mas dessa vez, ela não se moveu. Entrei no carro, trancando as portas imediatamente. Quando liguei o motor e acendi os faróis, eles iluminaram a área onde a silhueta estava. Mas agora não havia nada. Na manhã seguinte, enquanto dirigia para casa, minha mente estava a mil. Eu tentava racionalizar o que havia acontecido na noite anterior. Figuras sombrias, risadas vindas da escuridão. Talvez eu estivesse cansado. Talvez o isolamento da floresta tivesse mexido com meus sentidos. A luz do dia parecia trazer uma sensação de segurança. Mas o que eu vi naquela noite estava gravado em minha memória. Impossível de esquecer. Decidi não falar nada para ninguém. Quem acreditaria? Vi sombras se movendo na floresta. Não era o tipo de coisa que você contava a amigos ou familiares sem parecer um lunático. Mas, apesar da tentativa de deixar isso para trás, uma parte de mim não conseguia ignorar o que havia acontecido. O medo era real, palpável. Mesmo assim, havia uma curiosidade latente que me impulsionava a tentar entender. Depois de algumas semanas, a memória daquele encontro começou a se atenuar. Quase como se minha mente estivesse tentando apagar. Foi então que decidi que precisava de uma resposta. Algo que pudesse me dar algum tipo de fechamento. Com isso, resolvi voltar à floresta. Mas dessa vez, eu estava determinado a não ficar durante a noite. Planejei uma caminhada curta, apenas para verificar o local à luz do dia. Ver se encontrava algum sinal. Qualquer coisa que me ajudasse a entender. Cheguei ao mesmo ponto da trilha onde havia montado o acampamento da última vez. Tudo parecia tão normal, tão inofensivo sob a luz do sol. As árvores eram as mesmas. O riacho ainda corria suavemente ao lado, e a clareira estava exatamente como eu a deixei.
A única coisa diferente era o silêncio. O mesmo silêncio opressivo que eu havia sentido antes. Mas dessa vez, não parecia ameaçador. Passei algum tempo caminhando ao redor, observando o ambiente, mas não havia sinais de que algo estranho tivesse acontecido ali. Talvez fosse isso que eu precisava, uma confirmação de que tudo não passava de uma combinação de cansaço e imaginação. Mas, na hora de ir embora, algo chamou minha atenção. No chão, entre as árvores, na borda da clareira, havia marcas. Não eram pegadas, pelo menos não humanas. Pareciam mais como pequenas áreas onde a vegetação estava amassada, como se algo pesado tivesse se movido por ali. Eram espalhadas de maneira irregular e eu não conseguia encontrar um padrão claro. Novamente, aquela sensação de ser observado tomou conta de mim. Olhei ao redor, mas não havia nada visível. Decidi que era hora de ir embora. Caminhei de volta para o carro, tentando deixar a floresta e seus mistérios para trás. Mas enquanto dirigia pela estrada sinuosa que cortava a floresta, algo aconteceu que me faria questionar tudo outra vez. O sol estava se pondo, e eu já estava fora da área do Parque Nacional, quando notei uma luz estranha no céu. Não era muito forte, mas definitivamente não parecia normal. Achei que poderia ser o reflexo do sol no vidro do carro ou até mesmo um avião passando, mas a luz se manteve lá, pairando no ar, quase imóvel. Reduzi a velocidade e encostei o carro na lateral da estrada. Abri a porta e saí, tentando enxergar melhor. E lá estava, uma série de luzes pequenas, cintilantes, que se moviam lentamente entre as copas das árvores. Elas eram de um tom esbranquiçado, quase azulado, e brilhavam de uma maneira que eu nunca havia visto. Meu primeiro pensamento foi de que era algum tipo de drone, mas não havia nenhum som. Apenas o silêncio, o mesmo silêncio profundo da floresta, agora preenchido por aquelas luzes que pareciam surgir do nada. Elas se moviam como se estivessem dançando, formando um círculo lento e irregular acima das árvores. Eu assistia, hipnotizado, sem saber se estava vendo algo natural, sobrenatural ou simplesmente inexplicável. Foi então que uma das luzes pareceu descer, se aproximando da estrada onde eu estava parado. O ar ficou denso e eu senti um leve zumbido nos ouvidos, como se a própria atmosfera estivesse vibrando. Meu coração disparou e um medo paralisante tomou conta de mim. Queria correr, entrar no carro e sair dali, mas não conseguia desviar o olhar. Quando a luz estava a cerca de 50 metros de mim, ela parou e ficou pairando no ar. Eu não conseguia distinguir uma forma clara, mas parecia ter uma presença, algo quase tangível. E então, como num piscar de olhos, ela desapareceu, se apagando tão rapidamente quanto havia surgido. As outras luzes continuaram dançando por mais alguns segundos, antes de se dispersarem e desaparecerem na floresta. Entrei no carro, trancando as portas instintivamente. O medo havia dado lugar a uma sensação de espanto. O que eu tinha acabado de presenciar? Tentei pensar em uma explicação lógica. Lanternas, drones, algum tipo de ilusão ótica. Mas nada fazia sentido. As luzes tinham se movido de uma maneira que eu não conseguia explicar. E o efeito que causaram no ambiente ao redor era inegável. Dirigi de volta para casa com as mãos tremendo no volante. O silêncio do carro preenchido apenas pelo som do motor. Por mais que eu tentasse esquecer, aquelas luzes estavam gravadas em minha mente. Elas não pareciam ter sido hostes, mas também não eram algo que eu conseguia compreender. E mais uma vez, a floresta havia me mostrado que ela guardava segredos que iam muito além do que eu poderia imaginar. Depois do encontro com aquelas luzes, eu sabia que algo na floresta ia muito além do que eu conseguia compreender. Mas, por mais que a razão me dissesse para nunca mais voltar, algo em mim insistia em buscar respostas. Era como se a própria floresta me chamasse, desafiando-me a enfrentar os mistérios que ela escondia. Então, algumas semanas depois, voltei. Dessa vez, fui mais preparado. Levei equipamentos de gravação, baterias extras, uma lanterna mais potente e, claro, minha velha faca de camping. A ideia não era acampar por dias, mas passar uma única noite, documentando tudo o que pudesse acontecer. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali, mesmo que isso significasse enfrentar meus medos mais profundos. Cheguei ao local no final da tarde, quando o sol já estava começando a se pôr.
A floresta parecia diferente dessa vez, mais quieta, como se estivesse esperando por algo. Aclarei meu acampamento perto do mesmo riacho da última vez e comecei a montar minha barraca. O silêncio ao redor era opressivo, como se tudo estivesse parado no tempo. Nenhum som de pássaros, nenhum movimento de animais, apenas o som do vento entre as árvores. Enquanto organizava meus equipamentos, não pude deixar de sentir que estava sendo observado. Várias vezes olhei por cima do ombro, mas não havia nada. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas o nervosismo. Mas, ao cair da noite, a atmosfera mudou. A fogueira estava acesa, lançando sombras que dançavam nas árvores ao redor. Eu estava sentado ao lado dela, ajustando minha câmera para capturar o máximo possível no escuro, quando ouvi o primeiro som. Era um estalo, seguido por algo que parecia uma respiração pesada. O som vinha de algum lugar atrás de mim, mas quando me virei para olhar, tudo o que vi foi escuridão. Então, ouvi passos, lentos, deliberados, circulando a clareira. Meu coração disparou, mas me forcei a ficar imóvel, segurando a lanterna com força. Liguei o gravador de áudio e comecei a falar, na tentativa de documentar tudo. Estou ouvindo passos ao redor do acampamento. Não vejo nada ainda, mas tenho certeza de que não estou sozinho. Os passos continuaram, agora mais próximos. A cada volta, parecia que estavam encurtando o círculo, aproximando-se cada vez mais da barraca. Quando finalmente iluminei um ponto específico, vi algo que fez meu sangue gelar, uma silhueta parada entre as árvores. Não era como as figuras que eu havia visto antes. Desta vez, havia detalhes. A figura tinha uma forma humanoide, mas parecia distorcida, como se os contornos do corpo não seguissem as proporções normais. Seus braços eram finos e longos demais, e sua cabeça estava inclinada para o lado, como se me estudasse. Mas o mais perturbador eram os olhos. Brilhavam com uma luz fraca, quase imperceptível, como 2 pontos de fogo pálido. Tentei falar algo, mas minha voz não saiu. A figura não se moveu. Ficou ali, parada, me observando. Eu sabia que não podia ficar ali por muito mais tempo. Peguei minha faca e a lanterna, reunindo toda a coragem que tinha, e dei um passo na direção da figura, tentando intimidá-la. Mas, antes que eu pudesse me aproximar, ela deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão. Meu alívio durou pouco. Assim que ela sumiu, senti um toque gelado na minha nuca, como se algo estivesse atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia nada lá. Foi quando percebi que estava cercado. Ao redor da clareira, podia ver outras silhuetas, todas paradas, me observando. Elas não faziam barulho, não se moviam, apenas ficavam ali, como uma plateia sombria. Comecei a recuar em direção à barraca, tentando manter as figuras à vista. Mas, a cada passo que eu dava, as sombras pareciam se aproximar, suas formas ficando mais nítidas. O medo tomou conta de mim. E minha única reação foi entrar na barraca e fechar o zíper o mais rápido que pude. Lá dentro, a escuridão parecia ainda mais sufocante. Segurei minha faca e a lanterna, apontando para a entrada da barraca, esperando que algo acontecesse. O som dos passos ao redor continuava, cada vez mais perto, como se as figuras estivessem prestes a entrar. De repente, a barraca foi sacudida com força. Era como se algo estivesse tentando rasgar lá ou derrubar. Meu coração disparou, e tudo o que consegui fazer foi gritar: "Vão embora!" O grito pareceu ecoar na floresta, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, ouvi um som que nunca esquecerei. Um sussurro baixo e gutural, vindo de todas as direções. Não era uma língua que eu conhecesse, mas parecia carregada de algo antigo, algo que eu não deveria estar ouvindo. E, assim como começou, tudo parou. Os sons, os passos, o movimento da barraca, tudo desapareceu em um instante. Esperei por alguns minutos antes de sair, iluminando a clareira ao redor. Não havia mais nada, nem silhuetas, nem passos. Mas no chão, perto da fogueira, havia marcas, pegadas grandes e profundas, que pareciam humanas, mas não completamente. Eu sabia que aquela era minha deixa para ir embora. Reuni minhas coisas o mais rápido que pude e comecei a caminhar de volta para o carro. A sensação de ser observado me acompanhou durante todo o caminho, mas não vi mais nada. Quando finalmente cheguei ao carro e liguei o motor, olhei para trás pela última vez. Entre as árvores, pude ver uma figura, imóvel, me observando. Não esperei para ver o que aconteceria. Acelerei e fui embora,
deixando a floresta e seus mistérios para trás. Quando finalmente voltei para casa, me tranquei no quarto e fiquei sentado na beirada da cama, ainda segurando a faca que havia levado para o acampamento. Mesmo em um lugar que sempre me trouxe conforto, eu não conseguia me sentir seguro. O silêncio ao meu redor, que antes era tranquilizador, agora parecia opressivo, como se as sombras ainda estivessem me seguindo. Eu tentei processar o que havia acontecido naquela noite, mas cada vez que repassava os eventos, tudo parecia ainda mais confuso. Figuras sombrias, passos circulando a barraca, o toque gelado na nuca. Nada disso se encaixava em algo que minha mente pudesse explicar. Mas o que mais me perturbava era o sussurro. Aquilo não parecia humano, nem natural. Era como se a própria floresta estivesse tentando se comunicar. Ou talvez me avisar de algo que eu não conseguia entender. Nos dias que se seguiram, minha rotina foi tomada por uma obsessão por respostas. Passei horas pesquisando na internet por histórias semelhantes, lendas locais, qualquer coisa que pudesse jogar alguma luz sobre o que eu vivenciei. Foi aí que descobri que não estava sozinho. Encontrei relatos de outras pessoas que haviam passado por experiências parecidas naquela região. Silhuetas escuras entre as árvores, sons inexplicáveis e até mesmo as luzes que eu tinha visto na minha segunda visita. Algumas pessoas falavam de espíritos protetores da floresta, outras mencionavam entidades que observavam aqueles que ousavam invadir seu território. Havia até quem dissesse que a floresta era um portal para algo além do nosso entendimento. Esses relatos me trouxeram um alívio momentâneo. Saber que outras pessoas tinham vivenciado coisas semelhantes me fazia sentir menos louco. Mas, ao mesmo tempo, eles também traziam mais perguntas. O que eram essas figuras? Por que elas aparecem para algumas pessoas e não para outras? Elas estavam tentando proteger algo ou nos afastar de um perigo maior? Comecei a revisitar as gravações de áudio e vídeo que fiz durante aquela noite. Ouvi os sons de passos, os estalos e até consegui captar o início do sussurro. Mas, como esperado, não havia nada visualmente concreto. As figuras sombrias que eu tinha visto com meus próprios olhos não apareciam nas imagens. Era como se a câmera simplesmente se recusasse a registrá-las. Isso só reforçou a sensação de que o que aconteceu era algo além do natural. Eu também revisitei minhas lembranças, tentando identificar um padrão. Cada vez que as figuras apareciam, eu sentia uma mistura de medo e fascínio. Era quase como se elas quisessem me testar, ver até onde eu conseguiria suportar. Mas quando penso no toque na nuca e no sussurro, a sensação muda completamente. Aqueles momentos foram os mais aterrorizantes. Não era apenas uma presença observando. Era algo invadindo meu espaço, cruzando uma linha que eu não estava preparado para enfrentar. Enquanto refletia sobre tudo isso, comecei a me perguntar se havia um propósito para essas experiências. Talvez a floresta estivesse tentando ensinar algo, ou talvez estivesse simplesmente reagindo à minha presença. Seja como for, uma coisa ficou clara. Existem coisas que não conseguimos explicar, e talvez nunca conseguiremos. Mas isso não significa que elas não sejam reais. Por fim, decidi que não voltaria àquela floresta. Não porque eu sentia medo, embora isso ainda estivesse presente, mas porque senti que já havia cruzado um limite. Algumas coisas na vida não precisam de respostas definitivas. Às vezes é melhor aceitar o mistério, respeitar o desconhecido e seguir em frente. Essa experiência mudou a maneira como vejo o mundo. Antes, eu acreditava que tudo podia ser explicado, que o desconhecido era apenas uma questão de perspectiva ou falta de informação. Agora, entendo que há coisas que existem além da nossa compreensão e que isso não precisa ser algo negativo. O mistério pode ser bonito, assim como pode ser assustador. Ao longo do tempo, comecei a compartilhar minha história com pessoas próximas, não para buscar validação, mas para mostrar que existem coisas que nos conectam ao inexplicável. Muitas vezes, isso nos faz lembrar de nossa vulnerabilidade e nos ensina a respeitar aquilo que não entendemos. E agora, compartilho essa história com você. Não para te assustar, mas para te fazer refletir. O que aconteceu naquela floresta foi real para mim. Mas o que mais importa não é se você acredita ou não. O importante é lembrar que o mundo é cheio de mistérios e que o desconhecido está sempre nos observando, esperando para ser descoberto, ou talvez apenas para ser respeitado. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em um lugar isolado, preste atenção nos detalhes.
Talvez você também sinta algo ou veja algo que desafie sua lógica. E se isso acontecer, lembre-se, nem tudo precisa ser explicado. Algumas experiências existem apenas para nos lembrar de que o mundo é maior e mais estranho do que podemos imaginar. Depois de tudo o que aconteceu naquela floresta, uma coisa é certa: o mundo ao nosso redor é muito mais misterioso do que conseguimos entender. Existem lugares que parecem guardar segredos, histórias que desafiam a lógica e experiências que, mesmo quando vividas, permanecem inexplicáveis. Minha história é apenas uma entre tantas outras, mas ela mudou completamente minha perspectiva sobre o desconhecido. Se você chegou até aqui, provavelmente também sente uma curiosidade natural pelo que está além do óbvio. Talvez você já tenha vivido algo estranho, algo que não conseguiu explicar. Ou talvez apenas sinta uma atração pelo mistério, assim como eu. Mas aqui vai um aviso. Quando você se aventurar a explorar o desconhecido, lembre-se de que pode encontrar mais do que estava procurando. Agora que compartilhei minha experiência, quero saber a sua opinião. Você acredita que essas figuras sombrias e as luzes que vi naquela floresta têm uma explicação lógica? Ou acha que há algo mais profundo, algo sobrenatural ou inexplicável por trás disso tudo? Compartilhe sua visão nos comentários. E se você já passou por algo semelhante, adoraria ouvir sua história. Essas narrativas nos conectam de uma maneira única e nos fazem perceber que, às vezes, a resposta não é tão importante quanto a experiência em si. O mais importante de tudo é respeitar o desconhecido. Não importa se você acredita no sobrenatural, na ciência ou em ambas as coisas, a verdade é que há muito que ainda não entendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos. E talvez essa seja a verdadeira magia. Viver em um mundo onde ainda existem mistérios a serem explorados. Antes de encerrar, quero te convidar a acompanhar este canal para mais histórias como esta. Aqui, exploramos relatos que misturam suspense, medo e curiosidade, sempre com o objetivo de trazer entretenimento, mas também provocar reflexões sobre o inexplicável. Então, se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, se você conhece alguém que adoraria ouvir esta história, compartilhe com eles. Quem sabe eles também não tenham uma experiência para contar. Quanto mais dividimos essas histórias, mais percebemos que, em meio ao mistério, todos temos algo em comum: o desejo de entender o desconhecido e, ao mesmo tempo, o fascínio de não ter todas as respostas. Obrigado por assistir. E lembre-se, quando estiver em um lugar isolado, preste atenção nos sons, nas sombras e no silêncio. Às vezes, o que não vemos é o que mais importa. Até a próxima.